Meus irmãos e minhas irmãs, Lucas hoje no Evangelho nos coloca na parede, para que nós tomemos uma decisão por Cristo, e essa decisão gera esta resposta. Essa questão, ela parte da importância, do significado, do valor que damos a Deus. Qual é a posição que Deus ocupa na nossa vida? Realmente Deus é o sumo bem, é a causa e razão de nossas vidas, é o Senhor das nossas decisões, é o ator principal ou apenas coadjuvante? Influencia nossas respostas, nossas decisões. Nos colocamos diante de Deus procurando respostas, ou nos comportamos como Pedro no capítulo 16 de Mateus? No capítulo 16 de Mateus, Jesus fez uma pergunta, um balanço do seu ministério, e Simão Pedro responde, e a resposta é elogiada por Jesus, que vai afirmar que ela foi fruto do Espírito de Deus. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai. E depois faz um elogio. Recebendo o elogio, Pedro se torna soberbo, orgulhoso, vaidoso. Começa a pensar de que ele, Pedro, tem algo a ensinar a Jesus. Porque a colocação, o detalhe do Evangelho de Mateus é justamente esse, que aqui nós poderíamos fazer uma leitura ou um paralelo com a primeira leitura do livro da sabedoria, quando Salomão faz um questionamento para dizer justamente o inverso: nós não temos nada a ensinar a Deus, e não temos o mínimo direito de querer pautar a ordem divina segundo a nossa compreensão, segundo aquilo que nós aceitamos e acreditamos. Pedro, cheio de orgulho, se colocou à frente de Jesus e se colocou como mestre. Por isso que depois do trocadilho do Evangelho é curioso, porque Jesus fala com ele, o chama de agente do demônio, agente de Satanás. Ele precisa se colocar na posição de discípulo. Vai para trás, se coloca na fila, marca teu passo segundo o compasso do meu, e não o inverso. Essa atitude de Pedro muitas vezes é a nossa. E é por isso que no Evangelho Jesus é categórico. Jesus aqui não faz nenhum tipo de negociação, como não permite a adulteração de sua palavra. Ninguém pode adulterar a palavra de Deus, ninguém pode interpretar a palavra de Deus segundo o seu próprio juízo. A igreja é a única que tem autoridade para interpretar a palavra de Deus, e ela o faz mediante a sua doutrina, por meio dos pastores legítimos da igreja, o Colégio Universal dos Bispos, presidido pelo Romano Pontífice, o sucessor de Pedro, Papa. Nós não podemos interpretar a lei de Deus segundo o nosso parecer, os nossos achismos, malditos achismos, os pensos, o eu acho, eu penso, eu vejo assim. Não, porque doutrina não é algo construído a partir das convicções humanas. Doutrina é fruto de revelação, e quem revela é Deus. Quem distingue é Deus, quem fala é Deus, quem direciona é Deus. Então Jesus coloca diante dos discípulos, coloca a comunidade na parede, como no capítulo 6 de João, o autor sagrado coloca os discípulos de Jesus ali para serem peneirados. E não foi isso que Jesus falou em Lucas, no final do seu ministério, no processo
de sua condenação, quando ele volta o olhar para Pedro, diz: Simão, Simão, Satanás pediu licença para te peneirar. Eu tenho orado por ti, para que quando te converteres, confirma teus irmãos na fé. Mas ele iria ser peneirado, a comunidade foi. E Marcos tem uma dinâmica dessa, segue esta dinâmica. Em Marcos, por exemplo, a comunidade começa como uma multidão e vai declinando, aquela multidão vai se esfacelando, vão apostatando, ou seja, vão abandonando a fé, à medida em que Jesus vai revelando a sua lei, a sua palavra, que vai apresentando o seu ensinamento. Muitos vão abandonando, a multidão vai se tornando um pequeno grupo. E primeiro os populares, depois os familiares, por fim os discípulos. Em Marcos, nós encontramos até a experiência psicológica do Filho de Deus, que faz a experiência do sentimento dos pecadores, mesmo não tendo pecado. Diz a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, ele se fez maldito. Por quê? Porque assumiu no seu corpo o corpo de pecado. Então Jesus tem a experiência da maior consequência que o pecado coloca no coração do homem, a sensação de que Deus está longe, que Deus o abandonou. Então Marcos, que começa dizendo que a multidão, à medida em que vai ouvindo a palavra de Jesus, vai abandonando Jesus. Depois os familiares, os discípulos. Em Marcos, até o pai parece ter abandonado o filho. E em João, no capítulo 6, depois do grande discurso do pão da vida, muitos abandonam Jesus porque acham que a doutrina dele é pesada, mas Jesus não vai adocicar, e nem temos o direito de adocicar a doutrina de Jesus. Não podemos mudar a doutrina de Jesus. Não temos autoridade para modificar aquilo que é essencial para a doutrina de Cristo. E lá em João, quando muitos abandonam, Jesus olha para os discípulos e também provoca uma decisão. Vocês também não querem ir embora? E quando aqueles foram, Jesus não vai tentar persuadi-los para que permaneçam, porque a vida cristã não é essa negociação. Cristianismo não é ambiente de gente fraca nem frouxa. Cristianismo é o ambiente onde os homens e as mulheres têm tempo de mártires. Pessoas que são capazes de realmente sofrer, não porque gostem de sofrer, não porque têm um prazer no sofrimento, mas porque sabem que Jesus já profetizou no Evangelho que o segmento dele é um segmento de cruz, e que a cruz, além de instrumento de conversão, também é instrumento de purificação, e ela vai purificando e vai revelando quem realmente é discípulo. E esse discipulado gera na gente um radicalismo, é impossível não ser. Deus não permite dividir o altar do seu coração com ninguém. Deus é um Deus ciumento. Ciúme em Deus não é o ciúme nas categorias humanas, é zelo. E a importância, o significado e o altar e a liturgia de adoração que você necessita prestar a Deus, você não pode prestar a ninguém. Você não pode amar ninguém como você ama a Deus, como você ama Jesus. Nem seu marido, nem sua mulher, nem seus filhos, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu trabalho, nem dinheiro, coisa nenhuma. E quando é que sabemos que amamos mais a Deus? Quando somos capazes de renunciar. Carlo Acutis dizia que a vida cristã, a vida na comunhão com Deus é não eu, mas Deus. Significa, é um processo de subtração. Nós vamos perdendo até que Cristo alcance nossa existência, como diz Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, até que Cristo nos tome por inteiro. Enquanto Jesus não for o centro da minha vida, enquanto Deus não for o centro da minha vida, ainda não estarei amando como devo amar.
E o primeiro passo é a vida espiritual. Não começa por outro caminho. Vejam, os dois jovens viveram em tempos diversos, quase 100 anos de um para o outro. Mas eles se dão as mãos no que diz respeito à espiritualidade. Ambos começaram sua vida espiritual na Eucaristia. Ambos começaram o processo de santificação com a missa, dedicando tempo a Jesus antes e depois da missa, se colocando diante de Jesus em adoração, comungando diariamente. Quantas vezes nós sequer vamos aos domingos e encontramos todo tipo de justificativa para não ir aos domingos à missa? E aparece visita nas nossas casas, e aparece viagem, e aparece doença. Parece que tem gente que adivinha, você está se preparando para vir à missa, chega naquela hora na sua casa. E estoura o cano de água, e apaga e queima a lâmpada, e aparece todo tipo de coisa. Nessa hora a gente tem que ter a visão sobrenatural de dizer, o cano d'água vai ficar aí, a luz queimada vai ficar aí, e você que acabou de chegar na minha casa, vamos para a missa? Não, então fica aí, quando eu voltar a gente conversa. Porque ninguém pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Nada, ninguém. Quando na celebração do sacramento do matrimônio, que vamos dar a bênção dos noivos, dizemos de forma clara, esse amor que um tem para o outro só será sincero, só será duradouro, se for um amor no amor de Cristo. Se amarem em Cristo. E se ao se amarem, tiverem Cristo como mais importante do casamento. Você é minha mulher, mas você não ocupa o lugar mais importante do meu coração. O lugar mais importante do meu coração é o de Cristo. E a mulher diz para o marido a mesma coisa, o lugar mais importante do meu coração é de Cristo, não é o seu. Não me venha com capricho, não me venha com cara feia, você já me encontrou no caminho da igreja, se você quer, então me siga, pegue na minha mão e venha comigo. Mas não adianta querer competir com o Senhor, porque se você quiser competir com o Senhor, você saiba que você já perdeu. Não pode ter lugar na nossa vida mais importante ocupado pelo Senhor, se não pelo Senhor. O lugar do Senhor é o lugar do Senhor. Ninguém pode ocupar este lugar na nossa vida. Repito, nem marido, nem mulher, nem filho, nem pai, nem mãe, nem amigo, nem viagem, nem dinheiro, nem poder, nem prestígio, porque tudo isso um dia vai se acabar. Tudo isso um dia vai passar. E todos nós, em tempos diversos, como Carlos, como São Carlos Acutis, estamos destinados a morrer. Todos nós vamos morrer. Uns antes, outros depois. Mas todos nós estamos destinados para esta realidade e nenhum de nós vai fugir. Por isso que Jesus é enfático, conta duas parábolas para falar a mesma coisa. Quando você entrar no caminho do Senhor, então pense, reflita se você tem condições para seguir a Deus. Se você tem têmpera de Marte, se você tem coragem, se você é uma pessoa forte e corajosa, ou se você é uma pessoa frouxa, que por qualquer coisa já abandona, qualquer coisa já fica sentido. Como uma figura, como eu costumeiramente falo, de psicologia de cristal, qualquer coisa se quebra, qualquer coisa fica sentido, qualquer coisa fica com raiva. Como aquela criancinha que vai para outra com os dedos assim, corte aqui, corte aqui. Sem maturidade. Maturidade não tem nada a ver com idade. Carlos Acutis tinha 15 anos e era um rapaz maduro, era um homem maduro. Maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade tem como luta, combate, disposição para aprender, humildade. Humildade para se entender como nada nas mãos de Deus, como a poeira que o vento leva, como um caniço que o vento leva. Se você entra no caminho do Senhor, se prepare
diz o profeta, para provação. Se você entra no caminho do Senhor, olhe se você tem as condições para não fazer como aquele homem que foi construir a torre, ou como aquele rei que foi guerrear. Ele olha e percebe, tenho os soldados suficientes? Tenho os instrumentos, os materiais suficientes para a torre? Ou serei instrumento de gozação, onde as pessoas vão olhar para a minha fraqueza, para a minha incapacidade e dirão, que tolo, começou e não terminou, foi para o combate, para a luta e perdeu o combate, porque não olhou para as condições. E se não temos, busquemos ter estas condições, por meio da oração, por meio da Eucaristia, por meio da confissão, por meio dos sacramentos, da escuta da palavra de Deus, com respeito, com amor, com obediência. Aí o crescimento vem. Aí o crescimento acontece. Carlo Acutis dizia, e olhe que nem estava na era das academias e nem dos atletas, né? Porque hoje está em moda os atletas, as corridas, para todos os lados, e também as academias. Carlo Acutis dizia que muitos se preocupam com a fisionomia, com a estética, a beleza estética. Poucos se preocupam com a beleza da alma, com a beleza do que é eterno. E não se dão conta que a fisionomia, que a estética um dia vai perecer. E quem vai chegar primeiro diante de Deus vai ser nossa alma. Um dia vai ser reunificada novamente, porque nós cremos na ressurreição da carne. Mas iremos nos apresentar diante de Deus com nossa alma. Como está a sua alma? Como está a sua vida espiritual? Para esse menino que rezava, até com as pessoas idosas, tranquilamente, todos os dias o terço, todos os dias a missa, sacramento toda semana. E cresceu. Cresceu. E ainda hoje, realiza o mais importante de todos os milagres, que é a conversão de tantos jovens de todas as partes do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, é isto. Esse é o projeto para toda a nossa vida, não é só para de Carlo Acutis. Estar com Jesus é a nossa maior felicidade. É estar com Jesus. Eu sempre lembro uma palavra do grande bispo Van Thuan, vietnamita, que em plena perseguição foi capturado, preso, e na cadeia tinha que celebrar a Eucaristia, um pedaço de pão na palma da mão e uma gota de vinho na outra. E ele, bispo, disse que entrou numa crise daquelas noites escuras de São João da Cruz. E disse que um dia Deus lhe deu uma iluminação. Dentro do cárcere, aquele bispo que todo guarda que era colocado para cuidar dele se convertia, se tornava cristão. Não sabiam mais o que fazer. Se um dia veio uma iluminação no coração, como se Deus estivesse falando ao seu coração. Uma é aquilo, uma realidade consiste nas coisas de Deus, a outra no próprio Deus. Podem me tirar as coisas de Deus, mas ninguém pode me tirar a Deus. Paulo diria, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Por isso que hoje, vamos pedir a esse grande jovem santo, Carlo Acutis, que tinha um amor muito grande pelo seu anjo da guarda e devoção a São Miguel Arcanjo. Vamos pedir a São Carlo Acutis, que interceda pelos jovens, por cada um de nós, mas especialmente hoje, pelos pais, pelos filhos, que ainda não se encontraram com o Senhor, ainda não viram Jesus, e ainda estão imersos na morte de uma vida distante de Deus, uma vida que não é vida. Vamos rezar hoje pelos filhos. Você que é pai, você que é mãe, reze muito hoje pelos seus filhos. Você que cuida
e tem se preocupado com a formação acadêmica dos seus filhos, que se tornem médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, professores, pessoas conceituadas, bem formadas, mas que infelizmente você só tem se preocupado com coisas materiais. Você já deu o que há de mais importante? Aquilo que nada neste mundo pode tirar? Você já promoveu na vida dos seus filhos a conversão? O caminho para o céu? Para a vida com Deus? Vamos pedir a São Carlos Acutis. Vamos pedir a intercessão desse jovem de 15 anos. Por todas as famílias, em especial neste dia. Por todos os filhos. Pelos pais e pelas mães. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.